Olá, pessoas queridas, como vocês estão? Vocês já ouviram falar de homeopatia? E homeopatia na medicina veterinária? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui no meu canal hoje. Aproveita, já se inscreve, já dá um like, tem muita coisa importante e interessante para a gente conversar por aqui. Para início de conversa, vamos falar primeiro do surgimento da homeopatia, como é que foi isso, que sistema de medicina é esse. E aí temos que contar a história, né, de Hahnemann, que no século XVIII ele veio de uma família mais simples na Alemanha e fluente em várias línguas e conseguiu formar-se em medicina. Porém, a forma de tratamento da medicina convencional na época era uma forma muito agressiva e Hahnemann não concordou com nada disso. Falou, não quero ser médico, mas não, está muito difícil, vou voltar para minhas traduções. Quando ele estava traduzindo a matéria médica de Cullen, ele ficou assim meio na dúvida quanto à tradução da Schizonia officinalis, que é a quina, o medicamento que tinha usado para malária. Aí ele falou, já sei, vou fazer aí uma tintura e vou experimentar essa tintura e para fazer uma descrição melhor do que está acontecendo aqui. Ok. Então o que ele fez? Ele fez a tintura, colocou no bolso, né? E foi andando para cá, para lá, para cá, para lá e tal. E começou a tomar essa tintura. O que ele descobriu? Descobriu que quando ele começou a tomar durante um tempo essa tintura, ele começou a ter os mesmos sinais e sintomas da malária. E aí ele falou assim, peraí, o que está acontecendo? E ele foi estudar e foi tentar buscar explicação para isso. E a partir daí, então, ele fez outras tinturas em várias diluições, na decimal, na centesimal, e foi utilizando nele e também para outras pessoas. Falou assim, olha, eu vou te dar esse remédio aqui, você usa, pessoas sadias, e descreve para mim o que você sente. Né? O que está acontecendo com você? Juntou tudo e fez a matéria médica homeopática. Como que é isso? Bem, o medicamento, quando ele passa pelo processo de diluição e de sucção, que é exatamente isso aqui, ele passa a ter uma característica que, quando administrado a uma pessoa que tem os mesmos sintomas, ele ajuda o organismo a ficar mais forte, a melhorar a imunidade. Para quê? Para que o próprio organismo combata a doença. Então fala-se, o semelhante cura o semelhante, a similitude. Tá? Vamos trazer isso para a medicina veterinária, mas de uma forma mais prática, Então, eu na minha casa, eu adotei uma cachorrinha que tinha vindo de um canil, a Ariadne, e em minha casa existia um cachorro muito bravo. E eu fui tentar socializar para ver como seria, né? Esse cachorro era tão bravo que quando eu abria, ele ficava do lado de fora no meu quintal, quando eu abria a porta todo dia eu achava que ela ia ter morrido, porque ele era muito bravo com ela, aquela dominância excessiva, deixar comer, de não deixar isso, de brigar. Bem, claro que eu tive que dar um jeito de situação, o cachorrinho foi embora e ela ficou aqui em casa, beleza. Mas ela ficou nesse trauma. Quando eu tive outra cachorrinha, que eu adotei e tal, essas coisas, né, que acontecem na vida, ela repetiu o mesmo comportamento com a Chanel, a Ariadne com a Chanel. E aí eu fiquei assim, falei, olha, não é justo. E aí eu fiz esse processo todo que a gente chama de repertorizar. Eu vi os sinais, o que a Ariadne estava apresentando, né, o que ela gostava, do que ela não gostava, que é exatamente isso que eu faço nas minhas consultas. E aí depois achei um medicamento parecido com ela, com a Ariadne, com o que ela estava apresentando. E sabe que medicamento que foi, gente? Acônito napellus. O que é acônito napellus? Uma das características do medicamento é que a pessoa, né, porque pegando a matéria médica, ela viu a morte de perto. E foi exatamente assim com a Ariadne. Quando eu dei esse medicamento para a Ariadne, ela mudou o comportamento tão rápido, porque os indivíduos que têm essa característica, eles mudam muito rápido, que ela se tornou amiga de infância da Chanel.
Aí eu olhava e falei, acho que eu estou inventando história, porque eu já uso homeopatia há muito tempo. Mas não, elas viveram bem por muito tempo, olha que interessante. E quando a Ariadne começava a ficar meio, né, atacada, ó, eu tenho ele aqui. Eu dava uma dose também para dar de novo uma regulada, uma equilibrada. Então, quando a gente utiliza a homeopatia, nós fazemos o diagnóstico do remédio. Um remédio parecido com o que, né, o amigo de quatro patas está apresentando. Para ajudar o organismo a entrar no equilíbrio. O organismo equilibrado, você tem uma melhora no sistema imune. E aí o próprio organismo combate a doença. Então, é dessa forma que a homeopatia atua. E atua mesmo, tá? Porque em cães e gatinhos e amigos de quatro patas não tem placebo, gente, não tem. O que é placebo? Nossa, eu vou tomar isso aqui, ó, vou ficar ótimo. Isso é ser humano que faz. Eles não fazem, não. Tá certo mesmo, sabe? Porque você dá um medicamento e você vê o resultado. Então, não tem placebo, não tem placebo, tá? A camomila também, quando eu faço a camomila dinamizada, ela é maravilhosa para questões, excesso dessas emoções exacerbadas, ajuda no processo de ansiedade por separação, problemas de pele. Uma formulação hepática também eu utilizo bastante para dermatopatias também, porque o fígado metaboliza as emoções, além de todas as substâncias do organismo. Imaginem. Então, o que eu quero dizer para vocês? Funciona mesmo. Funciona mesmo. E qual a diferença, Leila, do homeopatia para alopatia? A alopatia é um combate, sabe o soldadinho que a gente aprendia lá no primário? Por quê? Antibiótico, medicamento para matar bactéria, vida. Anti-inflamatório, combate a inflamação. Antihistamínico, combate a liberação da histamina em processos alérgicos. Está errado? Não tem nada de errado. Nós falamos de medicina veterinária integrativa. O que é integrativa? Uma coisa que integra uma coisa com a outra, né? Estou integrando as medicinas. Então não tem nada de errado. Está tudo certo. Só que a homeopatia, ela vai bem no organismo e fala assim, olha, organismo, vamos equilibrar, vamos trazer um equilíbrio mais. E a alopatia apenas faz esse combate. Pode associar os dois? Pode associar, eu faço também, não tem problema, não é competição. Tá? Agora, claro que a alopatia ela tem seus efeitos colaterais, que a homeopatia, os efeitos colaterais são mínimos. E outra coisa, o medicamento homeopático, as formulações homeopáticas, elas são individualizadas. Então, o tratamento que eu fiz para a Ariadne, a cachorrinha que eu contei, é para a Ariadne, não é para todo mundo. Por quê? Porque cada um deles, né, cada um desses queridos amigos de quatro patas são um. E eu acho que essa é uma grandeza, uma beleza da medicina veterinária integrativa, ok? Então, o que é homeopatia, como os medicamentos homeopáticos foram, né, pensados por Hahnemann, como eles atuam, não são placebo, podem ser administrados aos nossos amigos de quatro patas, podem ser administrados, inclusive, juntos a medicamentos alopáticos, não tem problema, ok? Agora, o efeito é surpreendente. Ah, Leila, mas ele demora a atuar. Depende do medicamento, do processo, do paciente. Existe toda uma reação individual também, né? Como que esse medicamento vai chegar no organismo, certo? Agora, o efeito é muito bom e funciona, sim. Eu já estou nessa estrada já tem um tempo e cada vez mais eu me surpreendo. Mas para isso é necessário fazer o quê? Uma consulta com calma, entender melhor esse paciente, estudar, fazer um estudo de caso sobre ele para poder achar esse medicamento que vai ajudar no equilíbrio do nosso amigo de quatro patas. Então, agora eu acho que você já sabe um pouco mais sobre homeopatia. E você já tinha ouvido falar em homeopatia? Já utilizou ou já conhece alguém que tem utilizado? Ou você utiliza, ou para o seu amigo de quatro patas? Os meus pacientes atualmente que me procuram, muitos deles fazem uso da homeopatia. Por isso também, já que eles usam, eles querem para os seus amigos peludos, ok? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no meu canal.
você me acompanhar, por estarmos juntos aqui, esse espaço é nosso. Divulgue esse vídeo para que algum outro tutor que queira fazer um tratamento mais natural para os amigos de quatro patas. Salva o vídeo também para você ver depois. Comenta, né? Comenta alguma dúvida que você tenha, certo? E se você quiser um tratamento para amigos de quatro patas, utilizando a medicina veterinária integrativa, a homeopatia, que nós conversamos hoje, a fitoterapia, a medicina antroposófica, o floral de Bach, me chama, né? Fala comigo que eu vou ter o máximo prazer, tanto de conhecer você e seu amigo de quatro patas, quanto de atender os seus amigos de quatro patas. Gratidão por sua presença aqui no meu canal, certo? Ative o sininho, se inscreva no canal, comente com a gente e divulgue. Fiquemos todos com Deus. Namastê.